A gente tem de entender que nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Sabe, essa outorgação foi nos dada desde o jardim do Éden. Sabe, você não precisou pecar para ser chamado de pecador. Você já nasceu, como Davi nos fala, já nasceu debaixo desse jugo, com essa sentença. Isso significa que quando você era um bebezinho, você já tinha essa sentença sobre a sua vida. É o que Davi está nos falando. Ele conhecia isso, ele sabia o estado original dele. Ele sabia que o íntimo dele levou ele a fazer aquele mal. O Davi ele poderia até não ter aquela intenção. Eu posso dizer que Davi, pelo que ele conhecia de Deus, ele até lutou contra aquele pecado. Mas o que existia dentro dele levou ele a pecar. Amém? É interessante sabermos que desde o início, não do princípio, mas do início em Gênesis, você já sabe a história de Adão e de Eva, quem pecaram. E depois daquele pecado, toda a humanidade, assim como diz a palavra, foi botada debaixo de um jugo. Todos, através de Adão, se tornaram pecadores. Amém? Através de Adão, toda a humanidade foi posto nessa posição, nessa ortogação de pecadores. Pastor, mas isso é algo espiritual? Por que acontece isso? Porque somos pecadores, já que eu não pequei, para ter esse posicionamento em minha vida, esse julgamento, essa sentença. Não, isso é o mais natural que existe. Tem a sua parte espiritual, mas isso é muito natural. Porque hoje, pela ciência, já podemos comprovar essa verdade. E não de agora, já de muito tempo. Há uma hereditariedade. Sabe, existe uma iniquidade, isso é comprovado. Sabe, hoje a ciência, ela consegue te provar que você tem uma hereditariedade pecaminosa desde Adão. Isso é mais natural possível. E por que você nasceu nessa posição? Pense comigo. Você tem um filho. Quem tem filho aqui? Filhos? Amém? E vocês observam alguns trastes sobre seus filhos? Alguma semelhança com pessoas que já faleceram ou que é da sua família? Algum modo de falar, algum modo de agir, alguma personalidade? Quem já percebeu isso em seus filhos? Isso é muito natural, amém? Nós estamos falando de algo natural, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Sabe como isso acontece? Pela genética, amém? Sabe, a criança não escolheu os olhos que ela veria a terra. Isso veio pela genética dela. E esses olhos pode ter vindo lá de um parente que já foi há 3 gerações atrás. Amém? Isso é genética. Essa hereditariedade é genético. Esse pecado, ele vem na genética do homem. Ele vem sobre toda a tua célula. Porque você nasceu de Adão. Adão e Eva foram os primeiros da terra, os primeiros seres humanos. Então você nasceu debaixo desse jugo e sem a sua permissão. Amém? Você não precisou pecar para ser pecador. Sabe, isso é importante entendermos a nossa posição como pecadores. Porque isso vai nos levar a nos refletirmos a respeito da necessidade que temos de uma libertação. Uma necessidade de sermos libertos todo o nosso ser dessa natureza caída que nós herdamos. Sabe, só Jesus Cristo pode nos libertar de uma natureza caída. E por que Jesus Cristo pode nos libertar? Não, isso não é simplesmente porque ele venceu o pecado, mas porque ele tem uma natureza celestial, santa.
Sabe, a palavra de Deus, ela tem uma natureza. Sabe, ela não é uma escrita, apenas palavra, como um livro natural. Ela tem uma natureza. E a natureza da palavra de Deus, ela é celestial. Ela vem do Pai. Você entende isso? Você entende que só através de uma natureza celestial, uma natureza santa, você pode ser liberto de uma natureza caída, de uma natureza contaminada. Sim. Sabe, a Bíblia é a misericórdia de Deus para conosco. É a misericórdia de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sabe, a Bíblia é o amor de Deus para com toda a humanidade. Sabe, Ele deixou a sua palavra eterna, bendita, santa. Ele deixou através da sua palavra uma natureza celestial, que pode destruir toda a cadeia do pecado. Meu irmão, você vai entender que a graça de Deus não é apenas para perdoar o seu pecado. Não. Sabe, a graça de Deus não é apenas para pagar os seus pecados. Não, a graça de Deus, ela é um poder sobrenatural para te empoderar para vencer o pecado. A graça de Deus, ela te empodera. Ela te dá poder para vencer as obras da carne. Sabe, ela te dá poder para vencer a tua natureza caída. Ela vai te dar poder e te encher de graça para andar com uma vida de santidade na presença de Deus. Sabe, então ela não é apenas para perdoar teu pecado. Não é apenas isso, ela é muito mais do que isso. A graça de Deus, ela é infinita. Sabe, o Senhor, Ele te deu um pacote completo. Repita comigo, a salvação. A salvação não é apenas você, depois desta vida, ir para uma cidade celestial. A salvação não é apenas você ir morar com Deus. A salvação, ele é um pacote de benefícios e de justiça para com toda a humanidade. Para com todos que aceitam essa verdade. Sabe? Então você tem de entender a mais profundo o que significa ser salvo. Ter a salvação na sua vida. Sabe, a salvação, ela já tem os seus benefícios hoje, agora, aqui na terra. E um dos benefícios de sermos salvos em Deus é ser empoderado de poder para vencer as obras de Satanás. É ser empoderado de poder para vencer as obras de nossa carne caída. Isso é salvação. Você se empodera da salvação quando você tem poder para lutar contra o pecado. Você se empodera de Deus quando você tem poder para lutar, para fazer o que é certo, o qual a palavra de Deus te orienta, que é o caminho certo. Então apenas não é uma falácia ou algo futuro. É algo futuro, mas é uma realidade hoje em nossas vidas. Por isso, meu irmão, você que está aqui hoje, e você que me assiste nesse momento, você que ainda não confessou a Jesus Cristo como teu Senhor, eu quero te dizer que não é apenas uma decisão sua, não é uma escolha que você tem, mas é a única forma de você ser salvo. É Jesus Cristo. Você não escolhe Jesus Cristo. É a tua única opção. É o único caminho, é Jesus Cristo. Você não foi botado na terra para viver a sua vida. Você nasceu para fazer uma escolha, para ter a vida eterna. Amém? Amém ou não amém?
Então você entende que essa posição de essa natureza caída é algo que foi nos dado até sem a nossa permissão. É algo que está em nossa carne, em nossa genética, em nosso sangue. É algo que está em nossas células. Irmão, isso é tão profundo. E vocês vão de concordar agora logicamente comigo, sem termo científico, que quando você tem um desejo mau, quando você tem um desejo que não provém da parte de Deus, um desejo contaminado, pecaminoso, esse desejo ele começa na tua mente, com os teus pensamentos, mas automaticamente ele começa a influenciar os teus órgãos, o teu íntimo. Amém? Sabe, o pecado, ele tem um poder, um domínio sobre todo o corpo humano. E a gente não tem para onde correr. Só há um que pode destruir esse domínio do pecado. É Jesus Cristo. Só Ele pode nos empoderar de poder para vencer esse domínio que há em nossa carne. Apenas Ele. Só Ele tem essa graça. Amém? Então quando você tem esse pensamento ele começa a transmitir para o teu corpo, para os teus órgãos. Isso significa que a natureza caída, ela é tão profunda, que ela vai trabalhar também em nossas células, no nosso íntimo, em toda a nossa genética, em todo o nosso ser. Sabe, a nossa célula existe registros. E dentro da nossa célula, existe esse registro de pecado do passado, que se chama iniquidade, que iniciou como Adão. E esse registro em todo o teu ser, ele sempre vai tentar lutar, guerrear contra o que é certo, contra o que é justo, contra o que é verdadeiro, contra a tua mente, contra o teu entendimento. Sabe, eu lendo um pouco sobre a graça, eu consigo ver hoje que não tem outra forma de Deus manifestar o amor dele em nossas vidas que não fosse através da graça de Deus. Não existe outra forma. Sabe, se olharmos sobre religião, vamos observar que as religiões que existem hoje, ela sempre depende de um desempenho da pessoa para conseguir um veredito naquela religião. Se você for bom e tiver hábitos, atitude de pessoas boas, você é chamado de uma pessoa correta. Amém? Sabe, mas quando eu vou para o evangelho, eu vejo algo totalmente antagônico, ao contrário, oposto a isso. Eu vejo algo totalmente ao contrário das religiões que hoje existem. Sabe, o evangelho, ele vem nos dizer o seguinte, que você não precisa ser o santo, que você não precisa ser o correto, que você apenas precisa confessar e aceitar Jesus Cristo no seu coração. Porque a partir dessa decisão, desse entendimento seu, ele traz um veredito, uma mensagem sobre a sua vida. A partir desse momento, ele te chama de santo, de justo, de verdadeiro. A partir desse momento, Deus, ele tem outra visão ao seu respeito. A partir do momento que você confessa a Cristo, aceita essa verdade do seu coração, você é olhado por Deus com um olhar totalmente diferente de quem você era. Porque não depende da sua justiça e do seu desempenho. Depende da graça de Deus manifestado sobre a nossa vida. Sabe, quando Jesus Cristo foi batizado, ele diz, este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo ou tenho prazer. A partir do momento que uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua alma, da sua natureza,
Jesus Cristo fala o mesmo a respeito dessa pessoa. Ele pode ter tido uma vida destruída. Ele pode ter sido os maiores do pecador aqui na terra, dos pecadores aqui na terra. Ele pode ter sido um assassino. Ele pode ter sido muito mal. Mas se ele aceitar Cristo no seu coração, se ele crê nessa verdade, se ele crê e aceitar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, para trazer uma novidade de vida para a nossa vida, ele tem um veredito na vida dele agora. E a partir desse momento ele é chamado de filho de Deus. E Deus apaga todo o seu pecado, toda a sua maldade a partir daquele momento. Sabe? E não há amor maior do que isso. Não existiria outro jeito de Jesus manifestar o amor dele para conosco. Porque o ser humano ele é mau de nascença. Ele tem uma natureza caída. Sabe, o ser humano ele tem um domínio sobre o seu corpo. E esse domínio só pode ser quebrado através do empoderamento de Jesus Cristo em sua vida e em minha vida. Só através de Jesus Cristo. Então você que me assiste, entenda que você não tem uma escolha. Você tem um caminho, você tem uma chance. E você tem apenas uma pessoa que pode te livrar do laço de Satanás. Apenas ele pode te livrar do domínio do pecado. E pode fazer você vencer o pecado a partir daquele momento. Quem crê nessa palavra? Quem aceita essa palavra sobre a sua vida? Amém? Vamos continuar? Colossenses 3, de capítulo 1. Vamos começar do 1. Vai dizer assim: portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Amém? Sabe? Não é a sociedade, não é o mundo, não é a casa que você vive, não é a família que você tem, que te torna pecador, que faz você pecar. Sabe, o ser humano, ele peca porque ele tem essa essência dentro dele, ele já nasceu pecador. Você pode botar o ser humano em qualquer tipo de sociedade. Se você botar ele e ele está debaixo dessa sentença, ele vai pecar. Não interessa onde ele esteja. Então, meu irmão, não é no sentido de ser bom ou de ser mal. Não é porque você é bom que você terá salvação. Não é porque você é mau que com certeza você não terá mesmo. Mas o que eu quero te dizer, que é independente de você ser bom ou ser mal, é algo que já nasceu em você, e você precisa de algo superior para vencer isso. Hoje nós falamos, é a sociedade, é aquele lugar lá, sabe, é aquele meio social que influencia as pessoas a serem daquela forma. Não. As pessoas nasceram pecadores, mal. A Bíblia nos diz que o ser humano é mau. E a gente precisa de um salvador. A gente precisa de um libertador. Sabe, Isaías 53, de verso 4, vai nos dizer que o propósito a qual Cristo morreu na cruz foi 3, se eu não me engano: nos libertar do pecado, nos libertar dos cativeiros da alma. Se formos orar em uma Bíblia mais antiga, das traduções de Almeida, vamos observar dos cativeiros da alma.
Ele nos libertou das enfermidades e doenças, que são algo diferente. Sabe, quando aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, quando aceitamos verdadeiramente Ele, de todo o nosso coração, a palavra que Ele nos fala não volta vazia em nossas vidas. Se Ele diz que Ele te libertaria de toda enfermidade, é porque essa graça já foi liberada sobre a tua vida. Se Ele te promete que Ele te livraria de toda doença, de toda dores, é porque essa verdade já está sobre a tua vida. E você precisa tomar posse dessa verdade em sua vida. Sabe, eu falando isso, vem muito em minha mente, há uns anos atrás, que eu tinha uma enfermidade, meu irmão, que depois eu descobri que era uma enfermidade que não existia cura, e era muito rara. E eu ali comecei a crer nessa verdade. Eu lia muito esse verso aqui de Isaías 53:4. Ele curou as minhas enfermidades, as minhas doenças. Sabe, e aquilo estava muito forte, estava custando muito de mim, para crer naquela verdade, porque as dores eram intensas. Sabe, eu sentia muitas dores, eu não dormia à noite. Mas Deus me deu uma graça naquela época que eu estava passando por essa dificuldade. Me deu um tipo de crença, de crer sobrenaturalmente na palavra dele. E eu começava a crer a cada dia mais nessa verdade, a qual ele nos fala na sua palavra. Sabe, eu comecei a gerar, a crer, a persistir. Sabe, mesmo sentindo dor, e eu não estou te iludindo a fazer isso, é só se Deus te dá uma graça mesmo. Ora, é o Espírito Santo, você que tem enfermidade, amém? Isso aconteceu comigo. Eu não posso dizer que isso é uma regra ou uma doutrina espiritual, é apenas uma experiência que eu tive com Deus. Regra e doutrina espiritual é o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, e que já está selado, amém? Mas aconteceu comigo. Meu irmão, eu comecei a crer, eu comecei a orar, eu comecei a declarar, crendo naquela verdade. Eu não estava olhando para a dor, mesmo que eu estava sentindo a dor. Eu não estava olhando mais do jeito que estava aquela situação, mas eu estava crendo a cada dia mais no que o Senhor nos diz. E eu um dia resolvi não crer, porque a dor estava muito intensa. Eu disse, eu vou lá no hospital, mas aquele testemunho interior, aquela vozinha da consciência no coração que às vezes nos incomoda, aquela vozinha estava dizendo assim, não vai adiantar de nada. Mas eu não resolvi escutar aquela voz. Eu disse, eu vou no médico, não tem para onde correr. E quando eu chego no médico, falei a situação para ele, ele simplesmente disse assim, eu falei tudo que eu tinha comprado, até os medicamentos também, antes. Ele disse, eu estou tomando esse medicamento aqui. Ele disse, esse é o único medicamento que tem para isso mesmo, não existe outro. Aí eu disse, mas você não vai passar nada, não tem nada que fazer não, você já está tomando remédio fora, certo? Você pode ir embora. Aí eu disse, não é possível. Eu vim aqui só gastar meu dinheiro em vão, já sabia que não era para mim vir. E a partir daquele momento eu continuei lutando, crendo nessa verdade. E um dia Deus me abençoou com a minha cura. E a partir daquele momento eu criei uma ousadia de começar a orar para as pessoas, para elas serem curadas. Eu comecei a crer dentro do meu íntimo que Deus era poderoso para nos curar. Que Ele era o Deus de antes e ainda é o Deus de agora, que Ele não muda. Que Ele é o Deus de sempre, atemporal.
E aquilo me deu força, ousadia para orar pelos enfermos. Sabe, eu me lembro de uma pessoa, uma amiga no meu trabalho, que de tanto ela trabalhar com as mãos, esse braço dela aqui ficou muito danificado, ela não podia mexer, ela estava usando uma tala. Ela é uma menina muito quebrantada e estava voltando para Cristo. E quando eu olhava aquelas pessoas assim, eu me compadecia, criava uma compaixão sobre essas pessoas. Eu fui até ela. Eu disse, eu posso orar por você? Porque eu fiquei com muita pena de você, fiquei com uma compaixão de você. Ela disse, não, você pode orar, sim, lógico. Eu me lembro que aquela compaixão, sabe, aquela misericórdia com o próximo, com aquela pessoa que estava sofrendo de algo, justamente com o instrumento de trabalho que ela tinha. Sabe, a minha oração para aquela pessoa foi uma oração mais simples do mundo. Eu apenas disse para ela, eu disse, Senhor, cure a tua filha, Senhor. Que a tua cura venha sobre ela. Só vem em mim para falar isso. Mas foi algo que veio de dentro do meu íntimo, do meu coração. Sabe, aquelas palavras, elas se manifestaram com muita verdade. Com muita misericórdia sobre aquela vida. Aí eu disse, tira a tala do seu braço. Ela não podia mexer os dedos. Estava todo travado, essa tala trava a mão toda, amém? O antebraço todo. Eu disse, tira a tala. E ela, acho que foi até mais ousada do que eu. Ela olhou assim, tinha muita dor na mão dela, sentia muitas dores, por causa dos nervos dela. Ela disse, amém. Pegou, foi tirando a tala, e quando ela abriu a mão, que ela fez assim, ela não é possível. Ela começou a chorar. Não é possível, eu estou curada. Meu Deus, eu estou curada. Ela fez aquela que eu fiquei até meio constrangido, né? Porque tem vez que as pessoas são curadas, ela expressa de um modo tão forte, que a pessoa que está manifestando a cura diz, meu Deus, essa cura está trabalhando comigo, Senhor, está quebrando minha incredulidade. Amém? Sabe, ela trouxe uma expressão tão forte. Ela mexia o braço, ela virava, trazia para um lado, para o outro. Ela disse, caraca, eu estou curado. Meu Deus, eu estou curada e tal. Glorificava a Deus. Aí eu orei por ela outra vez. E falei do objetivo que o Senhor faz essa obra em nossas vidas. Que é a misericórdia e o amor dele para nos trazer para a presença dele. Amém? E ela ficou muito quebrantada. Mas o que eu quero te dizer com isso? Que o mesmo que praticava as obras antes é o mesmo que pode praticar agora na sua vida. Sabe, não se baseia em minha experiência espiritual a respeito da cura. Não tente fazer isso apenas porque você quer fazer, porque você achou legal. Mas se Deus falar com você como falou comigo, faça, escolha o que Ele está te mandando fazer. Mesmo que isso contrarie a realidade, mesmo que isso te custe o sacrifício da tua parte, mesmo que isso necessite de ti esforço, perseverança, mas se você tem uma voz de Deus para fazer algo, faça sem olhar o teu redor, a realidade em teu meio, faça o que Deus está mandando você fazer, não te importe com o resto. Se você tem 100% de certeza que Deus está te mandando fazer algo, mesmo que seja algo absurdo, ilógico, controverso, irmãos, escolha fazer a vontade de Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é infinito. Ele sabe o nosso amanhã. Mas nós mesmos não sabemos. Daqui a 10 minutos ou a 5 minutos. Ou apenas 1 minuto. Mas Ele sabe. Amém? Então, a salvação é um pacote completo. Amém? E que a tua cura está incluído nesse plano da salvação. A tua libertação está incluído no plano da libertação também. A tua prosperidade também está incluído no plano da tua salvação.
Sabe, a liberdade da interligação da sociedade, do ambiente, do mundo, está incluído no plano da salvação. A liberdade da sua mente está também incluído no plano da salvação. Porque Ele te prometeu a liberdade de todo o cativeiro da sua alma, da sua mente. Então hoje, debaixo dessas promessas, dessas verdades, que você tem convicção, que você sabe que é uma realidade na sua vida, você pode proclamar ela, você pode clamar por ela, você pode impor ela contra Satanás na sua vida. Eu quero te dizer, use o que foi te dado, use as promessas de Deus na tua vida, inclua ela na tua vida, em todas as áreas da sua vida, inclua a promessa de Deus, amém? Sabe, nós temos uma visão meio esquisita, nós que somos crentes, que às vezes a gente vamos a Deus como o nosso Deus, amém? Às vezes nós clamamos a Ele como o nosso Pai, o nosso Senhor, como diz em Romanos 10. Mas eu quero te dizer, se você conhece Deus apenas como Pai, conheça Ele também como seu Senhor e como teu Deus verdadeiro. A Bíblia diz, tenha temor e também temor. Amém? Se você conhece Ele apenas como seu Senhor, conheça Ele como seu Pai na sua vida. Conheça Ele como seu Deus na sua vida. Amém? Então significa que o crente, ele tem 3 identidades em uma identidade. Amém? Você tem de conhecer Ele como seu Deus. E precisa conhecer Ele como seu Pai. E também como seu Senhor e Salvador da tua alma. Sabe, não é o que você quer fazer que você vai fazer mais. Ele é o teu Senhor. Você é um servo e uma serva de Cristo agora. Essa palavra, ela é muito forte, servo. Porque se formos buscar por tradições antigas, e até conforme a originalidade dessa palavra, vamos ver que essa palavra tem muito a ver com escravo. Sabe, então não é mais o que você quer fazer que você vai fazer. É o que o seu Senhor diz que você tem de fazer. Sabe, você precisa conhecer o Deus poderoso na sua vida, tendo temor dele, porque Ele é Deus, Ele é supremo e poderoso. E você precisa conhecer Ele como seu Pai, aquele que te ama, e que tem muita misericórdia pela sua vida, por nossas vidas. Aquele que diz em Mateus que se você, que é mau, se o seu filho te pedir algo bom, um pedaço de pão, você não dará para ele uma serpente, uma cobra. Imagine o teu Deus, o que Ele não pode te dar. Ele não quer o seu mal, Ele quer te abençoar a cada dia, porque Ele é o seu Pai. Amém? Amém, amém, amém. Amém ou não amém? Tito de capítulo 3, de verso 4, vai dizer assim: contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, foram manifestada a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Sabe, você tem de crer agora que você é uma nova criatura em Cristo Jesus.
Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir do momento que você confessou Ele, você é uma nova criatura.